Boa noite a todos. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa de oração. E para iniciarmos a doutrinária dessa noite, vamos fechar os olhos do corpo físico, respirando tranquilamente, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao Criador do Universo, agradecendo por mais essa oportunidade reencarnatória aqui nesta terra, agradecendo por todas as bênçãos e todos os livramentos e rogando a Jesus sempre a sua luz em nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Quero ler também uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que diz o seguinte: acende a luz. Ao longo do caminho em que jornadeias para diante, encontrarás a treva a cercar-te em todos os flancos. Trevas da ignorância em forma de incompreensão, nevoeiros de ódio em forma de desespero, neblina de impaciência em forma de lágrimas e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime. Desde que a oração permaneça em tua alma, em forma de confiança e luz. Hoje foi nos colocado a missão de falar sobre caridade. E o que é a caridade para cada um de nós? O que é ser caridoso? O que é a caridade em si? Não é? Seria darmos esmola? Seria darmos comida aos pobres? Comprar uma rifa beneficente para ajudar alguma instituição? Isso acontece diariamente, né? E esses itens são de fato e tão somente caridade? Busquemos no evangelista Mateus, em que ele nos diz que alguns fariseus tentaram, doutores da lei, tentaram lograr Jesus, né? Perguntando ele o seguinte: mestre, qual é o maior mandamento? Da lei judaica, evidentemente. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Mateus, aqui, Jesus está dizendo que amar primeiro a Deus, claro, evidentemente, e ao próximo como a mim mesmo. Então tem três pilares aí que Cristo nos colocou: Deus soberano, não é? O amar ao próximo e se amar também. Mas não se amar no sentido de ser narcisista, não se amar no sentido de ser egoísta. Eu me amo porque eu sou belo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho isso ou aquilo material. Não, isso não é se amar, né? Isso é egoísmo. E Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus entendia. Bom, se os espíritos superiores já estavam lá do outro lado conversando com ele, tinham contato com Jesus, ele perguntou: o que Jesus entende por caridade? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias,
perdão das ofensas. A indulgência é isso, né? É perdoar. Perdoar e perdoar. Pedro perguntou: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Seria 7 vezes? E ele disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. E Kardec comenta: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. De fato, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Como eu vou pedir perdão se eu não perdoo? Como eu quero ser perdoado por Deus pelos meus defeitos, pelos meus erros, se eu não perdoo? E podemos ir mais longe. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né, quem nos ofende. E aí coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente não sabe, mas nós estamos pedindo numa oração, numa prece, e Deus é justo, né? Deus é justo e Ele está sendo justo. Aí muitos reclamam: porque minha vida está assim, minha vida está assada, está de ponta cabeça e tal. Mas tem se perdoado? Né? É fácil querer o perdão, querer a indulgência, mas dar o perdão e dar a indulgência. É isso que Cristo está nos dizendo, né? E é o que os Espíritos responderam a Kardec. E continuando nas palavras de Kardec, né? E nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-los com excesso de consideração e atenção. Se é um pobre, parece que não devemos nem se incomodar com ele. Então, muitas vezes é isso que acontece. Às vezes pessoas da sociedade, né, de um estado social, aparecem e se jogam muitas vezes um tapete vermelho para aquele que muitas vezes diz que está ajudando os pobres, principalmente naquelas épocas, né, onde que cada um de nós temos que fazer escolhas de A, de B ou de C, e que muitos desses, não é, vão lá nos pobres dizendo que estão ajudando. E na verdade estão humilhando os pobres. Porque a maioria deles chegam lá com um relógio Rolex no braço, de milhares de reais, ouro, né? Joias, carros importados, andam só de jatinho e helicóptero para lá e para cá. E dizem que vão lá fazer caridade. Isso não é caridade, isso é humilhar o pobre. Né? Aquele que não tem nada, olhar para aquele que tem muito e tirar só uma moedinha do bolso e dar para ele é humilhar, sabendo que pode se dar muito mais e fazer muito mais, principalmente da posição que ocupa. Como somos apenas fiéis depositários de Deus, não somos donos de nada nessa terra, só pegamos emprestado. Nosso corpo é emprestado, porque foi tirado do pó da terra e do pó voltaremos, não é assim que está escrito lá? Viemos de mão abanando e retornaremos de mão abanando. Quando nascemos nem roupa temos, e quando morremos só vamos vestidos porque alguém veste, o corpo no caso. Não é verdade? Então, em alguns casos, a esmola ou a caridade que se faz por aí é ultrajante, é humilhante ao ser que está recebendo.
aquela esmola. E na questão de caridade, buscando o apóstolo Paulo, na sua tão famosa carta aos Coríntios, aos Corintos, na Grécia, ele já inicia dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, posso falar todos os idiomas do planeta, posso ter contato com o mundo espiritual, posso falar com todos os seres no plano espiritual, mas se eu não tiver caridade, se eu não for caridoso, se não houver caridade, de nada adianta. Como ele fala, é igual o sino que toca, está tocando o sino, beleza, só fez barulho, mais nada. É isso que Paulo está dizendo. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Vejam só, além que tivesse o dom da profecia, ainda que conhecesse todos os mistérios e todas as ciências do mundo, fosse a pessoa mais inteligente do planeta, mais conhecedora, né? Ainda que tivesse tanta fé, aquela fé que o Cristo fala, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós disséssemos para aquele morro, para ele sair dali e para lá, ele se moveria. Até se tivéssemos esse grau de fé, e não tivéssemos caridade, de nada adiantaria. Né? Porque a fé sem obra é morta. Sem obras, né? Fé sem obras é morta. E Paulo ainda continua: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Posso ser o homem mais milionário do mundo, distribuir tudo aos pobres. Se não fiz aquilo com real interesse, com amor, com caridade de verdade, e por mais que eu desse meu corpo, fosse um mártir, em nome, né, de Jesus, sem a caridade, não adiantaria nada. Absolutamente nada. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, palavras de Paulo. Não é invejosa, não se ostenta e não se incha de orgulho, não é? Quantos vemos que postam nas redes sociais, na televisão e tudo quanto mais, faz uma açãozinha, entre aspas, caritativa, mas está colocando lá: olha, veja como eu sou bom, veja como eu sou caridoso, eu sou um santo, não é? Então a caridade, ela não se ostenta. A caridade, ela não se incha de orgulho. Estou orgulhoso porque eu ajudo todo mundo. Isso não é caridade, isso é orgulho. A caridade nada faz de inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A caridade, ela não é inconveniente. Muito pelo contrário, ela é conveniente dentro dos padrões de amor, não é? E a caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E no finalzinho, ele diz que tudo passará e todo conhecimento é limitado, porque as línguas passarão. No futuro, na evolução de nossos seres, as línguas vão deixar de existir, vamos falar uma única língua, assim como os anjos falam uma única língua, não é? Toda a ciência que conhecemos nesse orbe ainda vai precisar evoluir muito, e essa ciência vai deixar de existir, porque a única ciência que existe é a ciência de Deus, não é a ciência dos homens. Tudo vai se passar, tudo, e todo conhecimento é limitado, mas o amor não passa. O amor é imprescindível.
Então agora, portanto, permaneçam em fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas, a maior delas, porém, a caridade. E Paulo fecha o 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios. A maior delas, porém, é a caridade. De tudo isso que ele falou, de todas essas virtudes, né? Da ciência, do amor, de tudo, a caridade é a maior delas. Então, até o momento, nós falamos não somente de caridade, mas também de amor, né? Onde a caridade é o amor em movimento. A caridade é se fazer o bem pelo bem e por se sentir bem, de saber que você está amenizando a dor de um próximo e você está ficando feliz com aquilo que você realmente quer do seu coração ajudar aquela pessoa. Não está sendo imposto. Compra uma rifa para ajudar a casa espírita, por exemplo. Né? Ah, vamos ajudar lá porque está todo mundo ajudando ali e o fulano de tal lá. Não é ajudar porque o fulano está lá. Ajudar porque nós queremos ajudar. Essa é a verdadeira caridade. Não é? E a caridade, ela não é só material. Não é só dar comida aos pobres. Isso é importante também, quem tem fome. Quem aqui nunca sentiu fome? Mesmo tendo dinheiro no bolso, estando em um lugar onde não tem o que comprar. Pode ter R$1 bilhão. Se não tiver o alimento, a comida aí, o que adianta? Eu tenho certeza que cada um já passou aí, né? Por mais que seja um pequeno período de alguns minutos, algumas horas, com aquela fome, mas não tinha como comer. Agora imagina as pessoas que passam dias. E a caridade é isso, é saber o que aquela pessoa está sentindo e você ir lá acudir porque você não quer que ela sinta aquilo, porque você sabe que é terrível. Isso é caridade. Não é uma caridade que ostenta, né? Assim como, por exemplo, imaginemos que estamos numa estrada, uma rodovia à noite com o nosso carro, de repente tem um carro quebrado na estrada, e aí nós pensamos, poxa, essa hora da noite, perigoso parar aqui, né? Talvez ser assaltado. Para ou não para? Ah, não vou parar não, o outro para. E vamos embora. Aí vem uma outra pessoa, olha aquilo, vou parar. Porque já fiquei quebrado assim na beira da estrada e eu sei que é ruim. Mas vou correr o risco, mesmo sabendo que tem o risco de ser assaltado ou acontecer alguma coisa pior. Eu vou ajudar aquela pessoa porque eu sei o que ela está passando. Para o carro, está tudo bem? O carro quebrou. Ah, preciso que leve alguém até um posto para ficar mais conveniente, mais, né, tranquilo, mais seguro. Preciso que eu vou atrás de um mecânico. Não é? Isso é caridade. Que a pessoa parou por livre e espontânea vontade no desejo de ajudar, porque sabe que aquela pessoa lá também corria perigo. Isso é caridade. Caridade não é só material, não é? Caridade também é saber ouvir, que muitas vezes nós aqui como seres humanos muitas vezes estamos com diversos problemas pessoais, familiares, etc. E dentro da família ninguém consegue enxergar nada. Porque está um turbilhão tão grande de problema que ninguém consegue ajudar ninguém. E aí, na grande maioria das vezes, uma pessoa de fora consegue enxergar aquele problema de uma outra ótica, te ouvir todos os seus problemas e de repente te dá um conselho que dá aquela luz. Poxa, é por aqui que eu tenho que ir. Isso também é caridade, né? Aquela pessoa que está falando em se matar, em cometer suicídio, muitas vezes uma breve conversa já faz com que ela não cometa suicídio. Isso é caridade também. Então a caridade é isso, é fazer com amor, é fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Voltemos ao exemplo do carro. Se eu estivesse com o carro quebrado lá na beira da estrada, né? Qualquer um de nós aqui não ia a primeira coisa pedir a Deus que uma boa alma parasse lá para ajudar?
Que muitas vezes tem seguro, mas daí liga, tá fora de ar, não consegue. E aí? Mais uma vez, tem o seguro, tem o dinheiro e está na estrada. Está precisando. Não é? Então a caridade é isso, é fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Não é fazer ao próximo por obrigação. Não é fazer ao próximo porque pretendo ser reconhecido. E Jesus ainda fala, né, dos próprios fariseus, que davam uma esmola, iam lá na praça e diziam, olha como eu sou bom, eu ajudo os pobres. E os discípulos foram perguntar para ele, mas mestre, e isso daí? Jesus disse, não se preocupe com ele não, ele já ganhou o tesouro dele, que é inflar o egoísmo dele. Ele já ganhou dele. Agora, aqueles que estão fazendo e ninguém está vendo, esses sim estão juntando tesouros no céu. Que é aquele que a Bíblia diz que esse a traça não come, os ladrões não roubam e a ferrugem também não come. Então, ser caridoso, fazer a caridade é isso, é colocar em movimento aquele amor que nós temos. Porque Jesus, ao que se sabe, não carregava uma sacola de roupa, uma mala, nada, só a roupa do corpo. E olha quanta coisa ele fez. E quando todos chegavam a ele, todos aqueles que chegaram a ele, disse, mestre, o que eu devo fazer para te seguir? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Naquela época era tudo mais difícil, né? Se caminhava no deserto, não tinha facilidade de parar em um restaurante, comer alguma coisa, não. Passavam fome mesmo, não é? E quando ficaram no deserto, mesma coisa, passaram fome, até que chegou o ponto que chegaram ao Cristo e disseram, olha, tem ali, se eu não me engano, tinha mais de 2.000 pessoas, segundo relata a Bíblia, junto com ele no deserto, e os apóstolos, o que vão fazer? Esse povo tudo tem fome. Daí ele disse, traga tudo que vocês têm aí. Trouxeram meia dúzia de peixe, umas coisinhas, uns pedacinhos de pão, e ele multiplicou. Mas por que ele não fez isso antes? Porque foi uma situação extrema. Que ele precisou usar do seu poder de materialização, que isso é materialização, e nós espíritos conhecemos muito bem esse fenômeno, né? Através de seu ectoplasma poderoso e iluminado. E ainda disse que lá tinha tanto peixe, tanto pão, que todo mundo comeu e ainda sobrou para eles viajarem. Né? E ele não ostentou nada, ele viu que estava feia a situação do povo, né? Então, é isso que o Espiritismo nos traz, é isso que o Evangelho nos traz, e o Espiritismo sendo uma doutrina cristã na sua essência, né? É isso que eles nos ensinam, fazer a caridade sem humilhar, fazer a caridade sem o próximo se sentir humilhado, porque você tem mais do que ele, ou que jogou uma moeda lá para ele de qualquer jeito e virou as costas. Ou fez qualquer coisa para ele comer lá de qualquer jeito que seja. Não. Isso não é caridade. Caridade é fazer com amor. Né? Então a caridade não humilha. E quando doamos, quando fazemos a caridade, seja ela material, seja ela moral, não é? Como é que nós fazemos essa caridade? Alguém bate lá na nossa porta, precisando de comida, estou precisando de dinheiro, estou precisando de alguma coisa. E aí o que eu faço? Bom, as contas esse mês está apertado. Ele precisa, por exemplo, R$5. Eu tenho 5, mas não vou dar 50 centavos. Não é? Damos o que nos sobra, roupas que já não nos servem mais, calçados que não nos servem mais. Isso é fácil a gente doar, porque não nos serve mais. Quando é novo, é lindo, maravilhoso, a gente gosta, é ótimo, usamos, depois fica lá amontoado. Mas eu dei para alguém que precisa. Amém, que bom, ótimo, é isso mesmo que tem que ser feito.
E agora, mais uma vez, o que é sempre falado aqui, e dar aquilo que nos falta. O irmão precisa de 5 reais, eu só tenho 5. Eu dou ou não? E não tenho mais nada. Né? Mais uma historinha do Evangelho em que todo mundo entrava no templo, colocava uma moedinha lá no que eles chamam de gasofilácio, que é a caixinha, né? Botava lá na caixinha, uns botavam mais, mostravam o dinheiro, assim, que estava dando bastante, colocavam lá, outros colocavam uma moedinha. Aí vem uma viúva, coitada, sem ter nem o que comer, pega a única moedinha que tinha e coloca lá dentro. E aí os seguidores de Jesus perguntam: mestre, daqueles todos que colocaram dinheiro lá dentro, qual aquele realmente fez com convicção, com amor, aquele que vai ser salvo? Ele disse: a viúva. A viúva? Sim, a viúva. Por quê? Porque ela, não tendo nada, ela deu tudo que ela tinha. Essa história é conhecida como o óbolo da viúva, né? Dar tudo aquilo que tem. E o nosso óbolo? Qual é? Mais uma vez, dar daquilo que nos sobra é fácil. Tenho certeza, todos nós aqui podemos doar roupas usadas, boas evidentemente, né? Calçados, comida, mantimento, abraçar uma causa. E quando as coisas não vão muito bem, doar daquilo que nos falta. Porque eu sei que a outra pessoa lá, que não é tão próximo, mas é o próximo, né, está passando por uma dificuldade que eu sei, eu entendo como é que é. Então, o que eu estou fazendo para as pessoas, o que nós fazemos para o outro, da forma que gostaria que fizéssemos para nós. E essa toda é a essência, não é, do pensamento cristão, da doutrina cristã, não é? É o fazer o mal, o bem pelo mal, né? Se te fizerem o mal, pague com o bem. Não é verdade? Faça caridade com amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a reflexão sobre caridade para esta noite, não é? De que forma estamos fazendo caridade? É algo automático? Passou alguém dar uma moeda? Dar aquilo que está sobrando, que está lá enchendo os guarda-roupa? Preciso esvaziar, perdão. Preciso esvaziar os guarda-roupa. Vou tirando tudo, boto tudo dentro de uma caixa, né? E muitas vezes nós nem nos damos o trabalho de saber quem realmente precisa. Leva lá, fulano. Aqui na casa nós recebemos, né, doações. E fica o convite para todos vocês. Roupas, alimentos, leite, tem muita, mais uma vez, né, pedimos aqui, tem muita criança carente que não tem uma mamadeira, um copo de leite para beber. Tem muita gente que não tem 1 litro de óleo de soja para fazer um arrozinho. Essas realmente estão carecendo materialmente de alimento. E como eu disse lá atrás, se nós sabemos o que é fome, nós sabemos o que esses seres estão sentindo. Nos custa muito trazer um pacote de arroz para essas pessoas? Não é? Um feijão, uma massa? Acho que não. E trazer aquilo com sentimento de que estou fazendo aquilo porque eu quero realmente que aquela pessoa fique bem. Isso é caridade. Né? Então, fica aqui a reflexão para essa noite sobre a caridade. Né? Eu vou ler uma mensagem para nós finalizarmos aqui. Uma mensagem que é de Emmanuel e foi psicografada por Chico Xavier na obra Viajor. E o título é Caridade. Caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal
é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem. Onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro.